Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Amém. A senhoria, a pastora, já deu uma olhada e falou: gostei da saia. Louvado e engrandecido para sempre seja o adorado nome do nosso Deus. Hoje é um dia muito especial. Muito especial para mim, para minha família em particular, mas principalmente para a igreja do Senhor reunida nessa noite. Disso eu tenho uma certeza, porque Deus ele vai fazer uma coisa nova. Ele vai fazer uma coisa nova no nosso vida. Ele vai começar a abrir o nosso entendimento e a nos trazer conhecimento do que é necessário para nós trazermos para a prática do Evangelho, a inclusão. 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós sabemos que, além do autismo, existem várias outras síndromes, várias deficiências, inclusive deficiência intelectual. E eu quero dizer para os irmãos, antes de nós abrirmos a palavra, que eu tenho um filho autista e com retardo mental grave. O que significa isso? O retardo mental grave, porque do autismo nós vamos falar depois. Significa que a idade mental e intelectual dele é abaixo da idade. Louvado seja o nome do Senhor, para que os irmãos entendam, né? Assim, de uma maneira mais simples. Mas eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque aconteceu algo lá em casa, por isso que eu cheguei tão tarde. Maria chegou mais tarde que eu, que hoje pela manhã eu acordei às 6 e pouca, e foi hoje que eu consegui, porque ontem a pastora Simone, recebeu essa informação, mas esse despertar através da nossa televisão. Quem estava aqui pela manhã ouviu. E nós ontem não tivemos tempo hábil para preparar algumas coisas. E aí hoje cedo eu levantei e Deus me deu uma palavra. Além da palavra, eu comecei a tentar algumas coisas, E eu falei: Mariana, eu vou precisar de você para fazer uns slides, eu nunca fiz isso. E quando nós voltamos aqui do ensaio, ela começou a desenvolver ali comigo o que eu tinha pedido. E quando foi mais ou menos, acho que 5h30, o arquivo sumiu. Misericórdia. O arquivo sumiu. Mariana, eu estou um pouco desesperada. Eu estava já me aprontando, o início estava tomando banho, a Adriana quase pronta. Ela falou: o arquivo sumiu. E a gente ia trazer alguns slides para os irmãos poderem entender e a gente poder passar algumas informações. E eu falei: Aí eu fiquei mais nervosa do que já estava. Muito mais. Eu falei: meu Deus, a filamento voltei. Minha mente já começou bagunçou, a cabeça esquentou. Aí eu acabei de me arrumar, eu fiquei lá um pouco e ela tentando pegar. São 6h13, larga tudo aí. Eu vou para o Vinícius, depois você vai. Ah, você é criança. Cadê Mariana? Vem pra cá, minha filha. Não sei se ela terminou aí. Aí quando eu sentei aqui, porque existem coisas que às vezes, Cíntia, a gente quer atribuir ao diabo e a Deus. Tem coisas que a gente quer atribuir ao mundo natural, porque acontece. O arquivo sumiu, a coisa desapareceu. Não acontece? Vocês estão acostumados? Não acontece. Só que Deus falou comigo quando eu sentei aí, quando eu estava louvando. Lá embaixo eu já estava ouvindo, ele subindo.
lá, estava bonito pra caramba. E eu printei o que eu queria. Tá? Eu estava toda boba. Mas estou boba agora com meu Deus. E nós vamos ter outras oportunidades, né? Aí me ama. Quando eu subi, eu falei assim: eu amo a todos. E tal, já vim falando com o pai. Quando sentei, desceu aquele refrigério. Aí o Espírito falou assim: tu lembra do que você falou comigo? Eu falei: o que eu falei? E realmente eu estava vendo a escola de casa, assistindo a aula e tal. Quando terminou a aula, depois que eu falei alguma coisa aqui, o Senhor chamou de falar dos filhos e tal, alguns irmãos falaram. Luciene, quando eu sentei ali, eu senti uma coisa boa. Aí eu falei assim: Senhor, porque eu percebi como a igreja se alegrou e se recebeu, como nós falamos a respeito do Marcos de Ministração. E eu tenho muito cuidado de não ficar usando a figura para a gente ficar falando muito da gente, né? Mas testemunho que edifica é para ser falado. E aí nem ela sabe disso, por isso que eu estou falando agora, eu pedi para a Adriana te ligar, para você ficar tranquilo e vem embora. Sentei ali, era o Espírito. Lembra que você falou comigo? Sentei aqui. O que eu falei, Senhor? Tu falou: Senhor, se não for para usar slide, se não for para fazer nada, só na minha cabeça, mais tarde, tu fala comigo ou faz alguma coisa. Mas eu quero a noite estar na tua direção. Eita glória! Eu falei: e aí o negócio ficou bom ali sentado. Aí eu descansei no meu Senhor. Falei: Dri, liga lá para a Maria e fala para ela vir embora. Deus falou um negócio aqui comigo, me lembrou. E fala para ela: vamos sair tensa, mas eu estou tranquila. E para ela ficar tranquila também. Só que tem um porém, ela não está tão tranquila. Por quê? Porque Deus falou comigo: nessa noite é ela e você. Jesus é lindo. E eu me lembrei de uma coisa, e ficou no meu coração, quando você disse no dia do batismo, sobre mim e o Vinícius. Vocês é como se fossem um. Resumindo, estava ali eu com o vestido do batismo, com a roupa do batismo, Vinícius com a roupa do batismo. Todo mundo falou isso, porque na verdade o pastor falou algo no dia do batismo do Vinícius interessante. Ele falou: quem decide aqui é missionário cristiano. Eu falei: é verdade. Porque na verdade a gente explica algumas coisas para ele, tem coisas que ele alcança, tem coisas que não. Agora o Vinícius é altamente espiritual. Porque eu estava numa batalha em casa longe com ele, porque vocês pensam que é fácil estar aqui? Olha, não é fácil para você que não tem um filho especial, mas tem os seus problemas, as suas deficiências, as suas limitações. E é difícil porque eles mudam o humor assim de uma hora para outra. E o Vinícius começou a encrencar. Eu digo que ele parece uma porta enterrada, tem hora. Falou: meu filho, em nome de Jesus, enterrou. O que houve? E a gente tentando ali terminar de resolver. Eu falei: vai lá para dentro, deita um pouco, você precisa dormir agora cedo da escola dominical. Mas eu não vou me alongar, tá? Fiquem tranquilos. Aleluia. Aí ele foi um pouquinho. Aí daqui a pouco eu entrei lá no quarto, olhei para ele, eu falei: comecei a orar. Comecei a botar a mão no vaso, comecei a orar e passei a mão e tal, e comecei a falar da glória de Deus, que assim como encheu o templo lá com Isaías, que ia encher, a glória de Deus
Aleluia. Pegava Marcos Vinícius, às vezes não tinha nem condições de levar, e falava com o anjo: preciso levar Vinícius para Araruama, para a missionária Luciene ficar com ele. Verdade. Para eu poder ir fazer a obra. Porque Deus prepara. Marley, Deus prepara pessoas para estar ao nosso lado, para nos ajudar, para nos fortalecer. Eu tenho aqui na igreja amigos particulares, como Eliana, como o pastor Paulo, como a pastora Simone, como o missionário Luciene, presbítero Naldo, que sempre me ajudaram muito, em áreas diferentes, mas me ajudaram muito. E fora as pessoas que Deus vai trazendo para dentro do meu lar. E tem algo que move forte hoje aqui, pastora Simone. Obrigada por essa oportunidade. Tem algo forte que move no nosso interior. Mas a gente tem algumas coisas ainda para falar. Deu para relaxar? Um pouquinho. Aleluia. E eu só quero pedir a Mariane para trazer para vocês, apesar de nós não termos os slides, 3 definições de coisas importantes, né, minha filha? Eu disse para ela: se você quiser falar algo, você fala. Ela é muito mais sucinta do que eu, vocês vão perceber, isso é bom para caramba. E a gente são milionários. Louvado seja Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto alegria, eu sinto emoção, eu sinto presença de Deus, eu sinto graça, Márcio. Márcio, nada pode impedir a tua família de avançar dentro da obra. Nada. E a gente sempre tem mais para dar. A gente sempre tem mais um pouco. A gente sempre tem como se encaixar um pouco mais. E Maria vai trazer as definições, eu ainda vou decorar, os irmãos que Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Bastante nervosa, mas os irmãos intercedam por mim, amém? Eu vou trazer aqui algumas definições sobre o autismo, né? O autismo, ele na verdade, a sigla é TEA, né? Que significa transtorno do espectro autista. E ele se refere a uma série de condições caracterizadas por um grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação, na linguagem, associado a padrões repetitivos, a padrões de comportamento restritivos, ou seja, interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. A gente normalmente, quando vê uma pessoa com autismo, a gente observa que ela tem algumas dificuldades com relação a se socializar. Algumas têm resistência a abraço, né, até se aproximar, e isso está definido aqui como o comportamento social, né? Eles têm às vezes essa dificuldade de interagir com outras pessoas, além do seu círculo já mais fechado familiar no momento. Eles normalmente também têm dificuldade na linguagem, alguns falam, né? A gente sabe que existem graus, existe o grau mais leve, moderado e severo. Isso varia muito e acarreta algumas características específicas. Além disso, ele está associado a alguns padrões de comportamento restritivos, ou seja, eles têm uma restrição do que interessa a eles. Né? O Marcos Vinícius, por exemplo, ele gosta muito de arame. Os irmãos normalmente veem ele com fio, a gente traz porque ele gosta muito. E normalmente são atividades que eles desempenham a maior parte do tempo. São coisas que eles ficam realmente focados por muito tempo nisso. E são características realmente do indivíduo. Né? E eles fazem isso de forma repetida. Todo dia, normalmente, é a mesma rotina. Isso para eles faz toda a diferença. Assim, eles se sentem confortáveis com a rotina, com essa questão da repetição.
E, além disso, normalmente uma pessoa com autismo, às vezes, além do autismo, ela tem outras condições também relacionadas, como, por exemplo, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Que normalmente são pessoas ou que têm dificuldades de focar em algo, numa atividade, e são, às vezes, muito agitadas, muito hiperativas, crianças, né? Normalmente a gente vê muito isso. E, além disso, essa pessoa com autismo pode ter o TDAH, pode ter epilepsia, pode ter comportamentos depressivos e, além da deficiência intelectual. E, no caso do Marquinhos, o Marquinhos tem 25 anos de idade, mas a idade intelectual dele não condiz, não é compatível com a idade que ele tem. É como se ele tivesse uma mentalidade assim, intelectual de 5 anos de idade, ou às vezes até menos. Isso pode variar conforme o crescimento e desenvolvimento da pessoa. E além disso, nós também vamos falar um pouco, né, que o meu vai depois vai dar uma palavra, a questão da inclusão. E para nós incluirmos pessoas, nós precisamos desenvolver ações e medidas que buscam pela participação ativa de todos. Né? Não é só dizer que, não, a gente aqui recebe crianças com autismo, pessoas, né, que têm deficiência auditiva, mas nós não desenvolvemos ações para que essas pessoas se sintam confortáveis no ambiente e entendam tudo que está sendo falado. Porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, ela precisa de um tradutor para Libras. Então, não é simplesmente dizer que, pode vir, nós vamos te receber, mas é preparar essas condições para que essas pessoas realmente sejam atendidas no ambiente. E isso é aplicado em todos os âmbitos da sociedade, né? Por exemplo, nós vemos na sociedade isso acontecendo muito hoje em dia, que é a participação de pessoas e até disponibilidade de vagas de emprego para PCDs, que são pessoas com deficiência, pessoas às vezes com síndrome de Down, né, que trabalham em restaurantes, enfim. Nós percebemos em várias áreas da sociedade essa integração. E aí, dessa forma, nós desenvolvemos na pessoa o sentimento de pertencimento, né? E desenvolve, de fato, essa integração dentro da comunidade. Nós, como igreja, nós somos uma comunidade. Então, nós precisamos atentar a essas necessidades, né? Louvado seja Deus. E nós vamos ter, irmãos, o mês de abril aí para nós entregarmos alguns informativos. Se alguém se interessar por mais alguma coisa, nós não sabemos tudo. Nós temos muita vivência, né? 25 anos. Mas nós não sabemos tudo, não temos todas as respostas, nós temos a vivência e temos o respaldo da palavra de Deus na nossa vida, que é de suma importância. E quando eu disse que para a nossa igreja, a igreja reunida aqui nessa noite, nem para a nossa igreja, para a igreja reunida aqui nessa noite, esse assunto é de suma importância, é porque Deus, ele quer que a gente se movimente. Deus, ele quer trazer inclusão e ele deixou um exemplo para nós na palavra dele. Mas antes de nós lermos a palavra e falarmos a respeito principalmente de inclusão, porque é o que nós vamos falar dentro da palavra nessa noite, eu queria contar um pouquinho só do meu testemunho. No dia 11 de fevereiro de 1998, nasci a Marcos Vinícius. Porque foi o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. O slide ficou, conta o teu testemunho, por parte dele. E graças a Deus, a Mariane conseguiu pelo menos passar alguma coisa. A gente sabe que não dá para absorver tudo, mas algum entendimento, né?
trouxeram ele para mim, ele veio muito amarelinho. Icterícia. Eu sabia o que era icterícia, mas não sabia o que eram as consequências dela. Ninguém nunca tinha me falado. Eu tinha feito técnico de enfermagem, mas não tinha vindo na minha mente, eu não tinha assim, esse conhecimento fresco na minha mente. E ele veio muito amarelinho, o médico falou que ele ia ter que tomar um banho de luz, aquela coisa toda, e levou ele novamente para lá. Quando levou ele novamente para a incubadora, no dia seguinte, se não me falha a memória, ele veio todo vermelhinho, como se ele tivesse tido uma alergia. E aí aquela icterícia sumiu. E os médicos, depois de meses, acreditam que essa icterícia, porque a icterícia era algo muito sério, ela tem os graus. Se o filho, um neto seu nascer com isso, procure realmente o médico, fala, doutor, mas o que tem que ser feito? Porque normalmente tem que ser feito um exame de sangue para ver o grau, você vai ter que tomar medicação, ficar internado, enfim. Porque senão ela pode causar cegueira, surdez, porque é como se, de uma maneira bem prática, o médico me explicou, é como se esse amarelo ele descesse para o cérebro e causasse esses danos, e mais alguns outros como paralisia. E eu levei ele para casa depois de 15, 20 dias, foi que ele foi melhorando, e aí ele tomou chá de picão, os mais antigos anteriormente devem se conhecer. Quando eu levei ao médico, o médico disse, se ele está assim, mas já passaram quantos dias, não tem mais jeito. Mas não tem mais jeito o quê? Tem que procurar agora um neurologista. Tá bom. Procurei neurologista, mas Vinícius tinha todos os movimentos normais e tudo, não aparentava nada demais. Só que ele começou a ter crises convulsivas. E aí ele ficava enrijecido e eu não sabia o que era, corri para o hospital, que tinha praticamente na esquina da casa da minha mãe, levava ele para lá, os médicos reanimavam ele, não chegava ao ponto de estar totalmente, não era uma parada cardíaca, mas ele ficava enrijecido e eu não sabia direito o que era. Enfim, ele teve vários. E aí com 2, 3 meses eu comecei a dizer para o médico, doutor, meu filho tem alguma coisa, ele não é normal não. E eu posso falar essa linguagem aqui porque eu tenho. Se de repente você diz, teu filho não é normal, não, isso não é bom. Mas a gente usa até essa linguagem, a gente diz, não tem problema. Isso é para vocês entenderem, por isso que eu estou falando dessa forma, que eu falei para o médico. Falei, doutor, ele é diferente da minha outra. Não, mas os filhos são diferentes, ele tem bronquiolite, então não é assim mesmo. Eu falei, não, ele tem alguma coisa. 3, 4 meses, 5, quando Vinícius completou quase 6 meses de vida, eu já contei isso aqui, vou contar de novo. No domingo minha mãe me perguntou, quando o Vinícius faz 6 meses? Falei, quarta-feira. Vamos fazer um propósito de jejum por ele, porque Deus disse que era um livramento de morte. Falei, então tá bom, vamos fazer um propósito. Irmãos, quando foi dando meio-dia 11h50, eu estava fazendo comida para as crianças aqui no orfanato, uma jovem excelente estava com o Vinícius no colo e ele chorava muito. E eu falei, Serena, eu estou terminando para pegar ele. Estou terminando, eu estava quase terminando o almoço das crianças e ela estava saindo no corredor, quando de repente ele parou de chorar. Quando ele parou de chorar, eu tinha ele dormir, eu falei, não é possível. Porque eu sempre fui realmente muito atenta. Desliguei o fogo e fui até ela. Ela estava assim, igual a Karen estava com a criança, de costa, e eu fico assim. Falei, vira aqui para eu ver. Quando eu virei, irmãos, ele estava com o lado todo roxo. Todo roxo. Aí eu fui ler as mãos dele, as unhas, tudo roxo. Falei, aí eu peguei ele no colo dela, eu era da área de saúde, não consegui fazer nada. Nada. E só segurei ele assim, percebi que ele estava rígido. Quando eu olho no portão pela janela, quem vinha entrando? Pastora Solange, minha mãe. Eu dei um grito, mãe! E ela correu. Que horas era? Meio-dia. Marcou um compromisso espiritual, cumpra. Cumpra no horário. Você pode salvar uma vida. Deus te mandou em algum lugar. Dá uma palavra a alguém naquela hora.
Aquela roxidão passou, mas nós levamos para o posto. Chegando lá, o médico me deu um encaminhamento para o Hospital Jesus, Vila Isabel. E ali Vinícius fez o tratamento dele, e aqui, com 9 meses de vida, o médico não me disse que ele era autista, porque para atestar o autismo, hoje em dia está muito mais fácil. Mas há 25 anos atrás, muito difícil. Eu não sabia nem o que era isso. Eu ouvia falar. E nem tinha desconfiança, mas o médico disse que ele tinha um retardo mental grave. Nós entramos por aquelas portas, ele fez o tratamento durante muito tempo, o médico disse para mim, ele vai vegetar, não vai andar e não vai falar. Vinícius realmente não fala português, mas ele é o que mais fala dentro de casa. Tem horas que a gente fala, Vinícius, cala a boca, ninguém está gritando mais. Por isso que o pastor hoje pela manhã falou, chama que trata Vinícius como se fosse perfeito, pois ele é. Esse menino é. Porque por esse menino orava eu. Tem orado pelo teu menino. Tem orado pela tua causa. Tem apresentado diante de Deus a tua deficiência. Tem que apresentar. Não era uma chuva, não era paz. A gente fala para ele, Vinícius, em nome de Jesus, fica quieto, ninguém está mandando. Aí ele ri. Vinícius andou por 2 anos e 3 meses. Vinícius, ele é um autista não verbal. Ele não fala. Existem autistas que eles nascem, não cresceram, não falam nada. Aí depois começam a aprender a falar. Aprendem a falar. E muitas vezes, eu preciso falar isso aqui de uma maneira bem clara. Porque eu pulei um pouquinho, mas quando o médico disse para mim, porque na verdade eu era uma mãe, que eu queria saber o que meu filho tinha. Eu senti, entendi, eu queria saber por quê. Sabe quando você, não, essa roupa está suja, vamos pegar e vamos botar na máquina de lavar, gente. Não, não, suja, não dá mais. A roupa estava suja, a gente sabe que está suja, não vou mexer não. Porque sabe o trabalho que vai dar isso um exemplo assim lá embaixo, do que eu ainda vou falar. Existem muitas mães e muitos pais que têm muita dificuldade em assumir que o seu filho é deficiente. Que o seu filho tem uma síndrome. E eu louvo a Deus porque comigo foi diferente. Eu queria saber, para eu pegar, levar onde tem que levar, falar o que tem que falar, orar, jejuar, incluir, resolver, viver, aprender com meu filho, dar oportunidade às pessoas de serem abençoadas por causa da vida dele. Quantas vidas nesse lugar, fora desse lugar, foram abençoadas pela vida do Marcos Vinícius? Eu tenho testemunhos aqui de pessoa com depressão, acompanhada pelo médico, por terapeutas, e ficou com o Vinícius para tomar conta. E ele olha, porque quando, não é só a gente não. Se você chegar lá em casa e você estiver triste, ele bagunça com o pastor Paulo. Mas bagunça. Mas se ele estiver abatido, como é que ele chega? É diferente. Eu lembro uma vez quando Daniela estava passando o processo, filha da missionária Luciene, ela foi lá para casa, o Vinícius chegava a olhar assim, dentro do rosto dela, e botava a mão no coração dela. E ela começava a chorar. E Deus tratava. Dê oportunidade ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu neto, de ter experiências com Deus. Creia nisso. Aleluia. A incapacidade ou a debilidade, ela é real. Mas não impede de nós ensinarmos e do Espírito Santo te ensinar a
ficou. Começou a falar algumas coisas para mim a respeito disso. E ela falou, porque no Dia Internacional da Mulher, nós estivemos reunimos num lugar com algumas mulheres para almoçar, tomar um banho de piscina. E eu falei, posso levar Vinícius? Porque é homem, né? Dia Internacional da Mulher, mas é o homem da casa. Para as mulheres irem, tem que ir também. E fomos. E ali tinham muitas irmãs que nunca tiveram contato direto. Renata está aí? Direto com o Vinícius, acho que ela não estava. E algumas outras, eu dei um exemplo dela e algumas outras. E eu fiquei só observando, eu estava lá na piscina, daqui a pouco ele saía, aí uma dando uma comida, outra dando um negócio, e Vinícius também ele tem isso. Ele tem esse negócio. Quando ele vê que o negócio está bom para ele diz que ele aproveita. Sabe ou não sabe das coisas? Aleluia, Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Irmãos, o meu coração se encheu de alegria. Eu dizia, quer que eu saia? Não queria sair não, queria ficar na piscina. E fiquei. Eu queria ficar na piscina. Não fiquei o tempo todo, né, irmãos? Tem uma responsabilidade. Mas eu olhava e falava, Deus, que coisa maravilhosa. Vinícius está incluído, Vinícius pertence a esse lugar. Se você talvez vai me perguntar, eu não ia contar isso aqui, mas vou contar. Porque nós somos igreja e a gente precisa saber o que acontece, como a gente deve agir. Preconceito de montão, na rua, no médico, dentro da van. Vinícius chorava muito quando era pequena, já ouvi. Tira esse garoto daqui, ele estava na minha não, ele tem direito. Eu não tenho carro, não tenho nada, ele tem direito. 5 horas da manhã, indo para Niterói, indo para Vila Isabel, indo para o Rio Centro, indo para onde houvesse uma possibilidade. Preconceito dentro da família. E preconceito na família de Deus. É real. Reunião de perfeitos? Não, você não tem que buscar isso. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Aí Jesus veio. Então o que acontece? Diante da santidade de Deus, é que tem que ser o nosso padrão. Diante da santidade do irmão, não. Todos somos pecadores. Foi ele que morreu na cruz. Não. Padrão de santidade não. Você pode até gritar, como o apóstolo Paulo falou, como eu fui de Cristo. Tudo bem. Mas eu digo assim, eu não sou, porque eu não tenho, porque eu sou mais pecador. Viu o pastor Paulo falando aqui hoje pela manhã, forte da palavra. Não, eu achava que não, eles tinham direito ou não, porque eu fiz muita coisa errada. Você veio para Cristo, meu irmão. O sangue de Cristo lavou, te libertou. Eu posso estar aqui no altar, mas a tua condição é a mesma que a minha. Eu fui lavada, eu dependo da graça de Deus para viver, eu erro, eu peco. Eu falo, Senhor, me perdoa todo dia. Porque aquele que diz que não tem pecado já pecou. Olha como é que vai abrir um moleque, né? 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E Deus quer falar tantas coisas conosco. Preconceito existe. Aí o que você vai fazer? Com seu filho, seu sobrinho, seu neto? Você vai se trancar dentro de casa? Como o Vinícius ia para Araruama, o seu marido Luciano contou. Infelizmente, você não conhece a antiga igreja dela? Igreja com muito preconceito, falando a verdade, você saber de onde é? Não preciso falar. Eu preciso falar isso nessa noite. E ali existia um casal que depois a mãe veio aparecer, né? Ali, eu estou resumindo, existia um casal que tinha uma filha especial, mas ninguém sabia. E quando o Vinícius ficava
vamos à casa do Senhor. Hoje não vai ficar. Primeiro dia vai falar sobre a família. O pastor vai estar lá ministrando. Vamos lá, Maria não falou, mãe, Vinícius vai à igreja amanhã, né? Mesmo espírito, tudo bem. Aí quando foi de manhã, eu falei, meu Deus, o som está pesado, vou ver se minha irmã fica com ele. Não consegui falar, o Espírito falou, é para levar, né? Hoje é para levar. Primeiro dia, irmãos. Olha, precisa fazer isso. Precisa ter essa consciência. Não vou deixar meu filho porque ele é muito pequeno. Não vou deixar meu filho porque ele é muito chorão. Não vou deixar meu filho porque ele corre na igreja. Paga o preço. E traz o teu filho para esse ambiente profético e altamente espiritual. Existem bênçãos que só são ordenadas na comunhão. A comunhão, o consuave é que os irmãos vivam em união como óleo precioso que desce sobre a obra de Arão e desce sobre a orla dos seus vestidos. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida está morto. Vem para a comunhão. Vem para a comunhão. Não adianta também estar aqui dentro. Parece que faz parte do corpo, mas não faz. Está só junto. Mas cadê a comunhão? Mas é aqui que a gente ouve a palavra e a fé vem para ouvir. É a palavra de Deus. Eita Deus. Deus sabe quando não está dando para a gente vir mesmo. Caiu a chuva, não dá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Crente. Não, meu filho vai ser molhado. Aí acaba dando uma gripe. Não pegou uma gota. Às vezes a gente está brincando de 26 guarda-chuva. Compra isso, quebra. Compra acontece não sei o quê. Compra, adora uma aranha. Gente, está chovendo. Espera a chuva passar. Ai, meu Deus, tem que esperar um pouco. Diminui, bota o casaco na cabeça. Vamos embora. É pertinho, mas vamos de bicicleta. Que a gente não se molha tanto. Traz o seu filho para esse ambiente espiritual. Para esse ambiente profético. Qual foi a pessoa que me falaram aí na vigília? Não forrou Sabrina, não para eles também não, Sabrina do Israel. Forrou a caminha da criança embaixo do banco. Falei, essa é das minhas. Lembrei da minha época. Forra no banco, forra no chão, forra em qualquer lugar. Mas traz seu filho, está dormindo, mas está recebendo. Glória a Deus! Existe uma chuva espiritual. Está caindo sobre a vida dos teus filhos, da tua casa, da tua família. Mas nós precisamos abrir nosso entendimento. Deus abençoa quem está lá e abençoa mesmo. Mas quando existem impossibilidades, eu disse que eu ia botar um pedaço do testemunho. Não se prenda por preconceito. Houve uma certa feita, o Espírito falou, pode falar. E essa pessoa já até partiu para o Senhor. Vinícius estava se ali, tinha muito costume de sentar aqui no segundo banco. Foi antes da pandemia isso. E tinha uma pessoa, meu irmão, sentado na frente. E vocês sabem que às vezes ele está tranquilo. Às vezes a mão dele escapola e a gente não consegue pegar. E aconteceu isso, eu estava lá embaixo. Mariana estava aqui. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu já sofri muito preconceito. Mas aqui, nem 0,01%. Eu preciso dizer isso. Mas sabe o que é isso? Só vem aqui, ó. A nossa liderança. Dá exemplo. Vocês veem aí o tratamento com as crianças, com as pessoas com deficiência. Vocês veem. E aí Vinícius pegou numa gravata do irmão, não machucou, mas pegou. Ele virou para trás e deu uma tapa nele. Eu falei, meu Deus, veja a pastora do céu, saber Deus, irmão, ela se levanta. Tem já uns 5 anos isso. Ele virou e deu uma tapa nele. Quando ele deu uma tapa nele, Mariana disse, mãe, ele subiu uma ira. Falei, o que você fez, minha filha? Eu segurei, aleluia, segurou. Eu poderia ter falado alguma coisa, mas ela foi uma ira.
eu tinha ido lá embaixo. Aí ele demorou, ela desceu, falou, mas ela não sabe o que aconteceu. E ele me virou e disse, é para corrigir ele. Ficou ruim, irmão. Ficou ruim. E eu falei, Senhor, eu preciso desenvolver aquele golo do fruto. A mansidão, agora, vontade de subir e pegar a gravata do irmão, Josué. É, missionária, é. Dá vontade de dar um tapa assim na cabeça, tá pensando o quê? Que ele é qualquer um, ele é um. Ele não é qualquer um, ele é um. Aí fiquei e falei, Senhor, me enche do teu espírito de verdade. Mas eu mantive e falei, filha, fica tranquila. Quando acabou o culto, onde acabou, eu desci primeiro, vai subir. Aí ele virou para trás para mim, você quer dizer que ela, eu, sério, e só assim. Tipo, não tem explicação para lá. Acabamos de culto, antes de tudo acabar, eu usei a estratégia, desci e fiquei ali por baixo. Aí não desceu. Aí ele desceu meio coisa, aí eu olhando para mim, olhando para ele, tipo, agora é hora. Mas a gente não desceu. Olhei bem no olho dele, sabe? Ele assim meio, aí passando a mão assim, tá, sei quase que eu fiquei. Fiquei olhando para ele sério, mesmo olho. Aí ele chegou e falou, não, desculpa. É que ele estava agitado. Ele já sabia o assunto. Ele que foi falando. Ele estava agitado. Eu dei só uma tapinha para ele. Sociedade. Aí eu falei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Marcos Vinícius é uma pessoa. Irmão, tem vontade de puxar a gravata e dar uma torcida de verdade. Ele é uma pessoa. E eu sei que ele às vezes se agita um pouquinho. Mas ele tem mãe. Ele tem responsável. Então, da próxima vez, não levantei minha mão, porque estava perigoso. O irmão pode falar com quem estiver com ele ali atrás. Irmão, pode dar um jeito para me convidar? Agora, como ele tem uma deficiência, uma dificuldade, o irmão também podia mudar de lugar se estava incomodado. Não, eu tive que falar. Eu tive que falar. E muitas vezes a gente não consegue, sabe, filtrar, segurar. Tem que pedir muita ajuda ao Espírito Santo para muita coisa. Para muita coisa a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas o preconceito ele é real. O preconceito ele machuca, ele entristece, ele magoa. Isso tudo é real. Eu tive que orar durante 5 anos para ter coragem de chegar perto de uma pessoa que tem um significado muito grande na minha vida, para liberar o perdão por causa do preconceito. Durante 5 anos orando e falando, Senhor, eu preciso liberar. Se liberar essa pessoa, irmãos, quando eu fui conversar com essa pessoa começou a chorar, que é altamente ligada a mim em relação à parentesco. Dentro da minha casa, eu chamei para conversar. Percebo. Você tem vergonha dele. Percebo. Começou a chorar e disse verdade. E chorou muito pelo Espírito disse para mim, você está em melhor condição dele. Fala para ela que vai chegar um tempo em que ela vai saber e sentir e provar, mesmo assim o Espírito falou, o quanto ele é e será importante na vida dela. Eu vivi para ver isso. Meu filho colocar a mão sobre ela e ela abraçar e dizer, meu Deus, como eu recebo dele. E as coisas mudaram. Deus
está usando teu filho, tua filha, a tua situação, a tua deficiência para encaixar. Se o corpo tivesse que ser igual, Deus teria feito tudo igual. O braço não seria assim, seria tudo um negócio só assim, junto. Não é. É como quebra-cabeça, vai juntando. E nessa noite, eu ainda gostaria de ler para a igreja, porque não posso falar mais do que isso a respeito de algumas lições que a vida nos trouxe, que o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Abre a sua Bíblia. Lucas 6, versículo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 6. Que nós falamos aqui a respeito de inclusão. E há uma necessidade de nós praticarmos, né? Não é só falarmos, mas nós precisamos praticar para que aconteça essa inclusão. E no Evangelho de Lucas, assentados mesmo, capítulo 6, versículo de número 6, diz assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga. Quem entrou na sinagoga para ensinar? Jesus, nosso mestre. E começou a ensinar. E estava ali um homem, a produção é um pouquinho diferente, mas dá para você entender. E estava ali um homem, cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Repita comigo a parte C do versículo de número 8, que diz: levante-se. 1, 2, 3. Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim acerca dessa palavra? Que Deus, através de Jesus Cristo, nos deixou um dos maiores ensinamentos, 2, que é a inclusão. Missionário, por que você fala isso baseado nessa palavra? Porque Jesus, depois ele curou o homem. Mas a primeira coisa que Jesus fez, ele podia impor as mãos sobre aquele homem e curar. Foi: levante-se e vem para o meio. Os deficientes na cultura judaica, e aí anos atrás, Maria até falou comigo: mãe, a pessoa tem uma aula com Eliana, ela vai fazer uma teologia, ela vai falar da deficiência das crianças que eram jogadas, né, penhasco abaixo, mortas. Ela já me falou alguma coisa, mas eu sabia que a gente não ia ter tempo para tanto. E esse homem, ele estava dentro da sinagoga, com a sua deficiência. Davi também outro dia chegou lá em casa com uma explicação poderosa. E eu encontrei a definição, falei: vou até anotar, mas eu não vou anotar aqui. Porque os judeus, eles usam a mão direita, resumindo, para abençoar e para se alimentar. E a esquerda é para usar somente para a higiene pessoal. Isso resumindo. Só que o homem tinha a mão direita defeituosa. E era mais do que uma vergonha um homem judeu usar a esquerda para comer ou para abençoar, porque não podia. Não era correto. Não era o que a cultura dizia. Certamente, ele mesmo com dificuldade, ele devia com a mão direita, mas aí a sua deficiência ficava cada vez mais aparente, cada vez mais exposta. E era o que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim, para poder fechar. Me trouxe para poder fechar. E eu preciso falar sobre isso. Porque
e participe. A intenção de Deus nunca foi excluir o homem, mas incluir. Quando Jesus diz aos discípulos, eu estou resumindo, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino. Numa época, numa cultura que as crianças não eram contadas, que nem as mulheres. E os discípulos, não quero ir no médico. Não, deixa aqui. Inclusão. Meu Deus. E aí o Espírito Santo de Deus, no culto da família, disse para mim, filha, quantas famílias diferentes existem dentro da casa de Deus? Existem na casa de Deus famílias em que a mãe é solteira e tem um filho. Existem divorciados. Existem separados. Família de 3. Existem famílias que pessoas foram enxergadas. Veio para que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Enxergou, incluiu. Então o que a gente mais tem na Bíblia Sagrada, através dos Evangelhos, é Jesus incluindo. Existem os princípios que não podem ser quebrados. Inclusão com quebra de princípio, aqui não. Entendem? Não, com quebra de princípio não tem como. Não tem como. Mas fora isso, nós temos um exemplo aqui da palavra. Então talvez a sua deficiência hoje, porque irmãos, quando alguns aqui não sabem, mas eu sou uma mulher divorciada, separada desde 2007, divorciada desde 2009. E eu já servia ao Senhor, já fazia obras. E uma coisa que minha filha falou essa semana, que eu guardei no meu coração, você vai entender o que o Espírito Santo de Deus ainda quer fazer nessa noite. Ela disse, mãe, a voz que a senhora não teve é a voz que a senhora é hoje para nós. Nós precisamos entender que a nossa deficiência, o Senhor ele pode curar como ele curou depois desse homem, mas ele está te chamando, vem para o meio. Mas você tem que se levantar e vir, porque você faz parte desse corpo. E quem te chama é aquele que não teve pecado. Quem disse que você não pode realizar a obra de Deus porque a sua família é de 3? Quem disse que você não pode abençoar a vida do seu irmão naquilo que você pode ter errado, mas aprendeu com o seu erro e agora você vai ser uma voz profética? E eu de 2008 a 2009, eu fiquei 1 ano em outra igreja. Quando eu voltei em 2009, que voltei para o Ministério de Louvor e eu ministrava aqui, que nós íamos cantar um hino a respeito de família, Daniela está aqui hoje, mas todo mundo que eu estou perguntando não está aqui. Falei, Dani, você ministra porque eu não vou ministrar nada. Ela falou, tia, por quê? Falei, não, eu não ministro mais para a família, nem sobre família. Ela falou, tia, que isso? Ela se espantou. E aquela menina, que hoje ela tem um pouco mais de idade, ela começou a me falar uma porção de coisas a respeito da palavra, a respeito da minha vida, a respeito de tantas coisas. E aí eu fui entrando, aquele dia eu não consegui, mas depois o Espírito começou a trabalhar e me convidou, vem para o meio. Vem para o meio. Quando a pastora Simone e o pastor Paulo me convidaram para fazer parte do Ministério da Família, Deus tinha falado comigo 1 mês antes, eles vão te convidar. Eu falei, nem sei. E quando eles falaram, eu falei, Deus já havia falado comigo. Mas sabe quem é que faz parte do Ministério da Família? Eu e minha filha. Comprando todos os casais, né? Eu e minha filha fazemos parte do Ministério da Família.
contribuímos para o reino, Aleluia. sem dificuldade, sem mão atrofiada, porque eu vim para o reino. E o Espírito falou comigo: você vai encerrar essa mensagem? Cadê o material? Pode ir. Já estou passando. Eu sempre estou passando. Aleluia. Mas também quando muda assim o Espírito, a gente vê. Se os irmãos não entenderam algo, eu me entendi, me perdoe. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo nessa noite que existem pessoas aqui, irmãos e irmãs, que se sentem. Você não sabia que Deus chegou a falar comigo que existem pessoas, ele não disse para mim que tinha aqui, mas ele falou: filha, existem pessoas que por causa da sua pobreza financeira, Diana, não, mas eu não tenho, e se encolhem, ficam atrofiados. Como que você vai receber essa cura? Porque Jesus, ele deu a palavra: levante-se e venha. E a Bíblia diz: e ele se levantou e foi. E não basta Jesus dar a ordem, não vou ficar aqui sentada, porque é profético isso. Então, se você entende que tem uma deficiência, e essa deficiência faz com que você não consiga vir para o meio, a oportunidade está aberta. Porque Deus conta com você para o reino dele. Vem, quero aprender com Jesus. A minha oração a Deus é que a minha família, Patrícia, a minha família, ela seja a cada dia uma bênção maior para o reino de Deus. Essa é a minha oração. E se você sente essa necessidade, se você entende que Jesus está falando para você nessa noite, levante-se e vem para o reino. Tenha certeza que depois desse dia, a tua vida ela vai mudar. A oportunidade está